Saudações a todos que nos ouvem. Mais uma vez, aqui estamos para a nossa palestra de todas as sextas-feiras. Muito bom estarmos juntos estudando a doutrina espírita, princípios codificados por Allan Kardec. Hoje, mais uma vez, utilizaremos o Livro dos Espíritos, o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Vamos falar um pouco do capítulo 6, Vida Espírita. O item 5, ele vai falar das escolhas das provas, são as perguntas 258 até a 273. Vamos ver o que os Espíritos nos falam a respeito desse tema. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Então, quando retornamos à pátria espiritual, é o nosso estado errante. Esse termo é muito utilizado na literatura espírita. Então, erraticidade, espíritos errantes, são condições em que todos os espíritos que ainda precisam reencarnar em algum mundo para resgatar algo, são errantes, né? E quando retornam à pátria espiritual, ficam em regiões que são denominadas erraticidade, né? Então esse é o termo. Não existe um céu e um inferno específicos. Existem locais na erraticidade onde todos nós que estamos em evolução e vamos reencarnar ainda muitas vezes, ficamos no mundo espiritual até aparecer uma nova oportunidade. Então, antes de renascermos, no estado de espírito errante, aguardando uma nova encarnação na espiritualidade, nós temos consciência do que vai nos acontecer quando reencarnarmos? Sim, a resposta dos espíritos. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, todos nós participamos do planejamento da nossa futura encarnação, porque na espiritualidade nós temos uma consciência maior daquilo que devemos aprender, resgatar, melhorar. Então, nos é dado ali as situações, nos é mostrado daquilo que devemos passar, e como estamos com a visão ali aclarada por tudo o significado que é a vida, o objetivo maior que é o aprendizado, é evoluir, nós aceitamos, nós participamos dessas escolhas, das provas que vamos sofrer, sim, né? Em termos gerais, todos nós participamos, com raras exceções, quando o espírito perde essa condição de escolher. Mas isso só acontece depois de muito errarmos. Mas, normalmente, nós vamos sim escolhendo as provas, as situações que nós vamos viver aqui na Terra. Ou em outro mundo, né? Dependendo da condição que vamos reencarnar. Pergunta 258. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito.
né? Então é muito necessário a gente saber distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, o que acontece? Quando estamos nos preparando para reencarnar, nos é sugerido determinadas situações que a gente tem que passar, devido aos nossos erros, situações que criamos no passado, precisamos corrigir. Então, nos é sugerido que passemos por algumas situações dolorosas, por exemplo, doenças, situações econômicas, tudo para aprender, para valorizar. Então, Deus, a espiritualidade amiga, nos mostra aquilo que seria bom desenvolvermos. E nós aceitamos, porque sabemos que aquilo é o melhor para nós, né? Então, não é Deus que nos impõe. A espiritualidade superior, ela nos sugere o que seria melhor para nós. A escolha sempre é nossa. É claro que todas as nossas atitudes terão consequências. Teremos que corrigi-las. E que seja pelo caminho do bem e do aprendizado, né? Este é a primeira opção que temos. Somente se insistirmos muito, errando muito, aí a espiritualidade amiga vai nos impor alguma situação, mas sempre por amor, né? Sempre. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Isso é uma pergunta, né, que sempre vem, muitas pessoas a fazem, tudo que a gente está sofrendo nessa presente encarnação foi prevista e escolhida? E a resposta é bem clara, todas não. É bem o termo, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo. Geralmente, nós escolhemos o gênero de provas. Agora, os muitos detalhes, né, são consequências da posição escolhida e, na grande maioria das vezes, das nossas próprias ações. Vamos citar um exemplo para que vocês possam entender e nós todos refletirmos, né? Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, foi uma escolha. Ele já sabia a que situação ele se expunha, que poderia cometer deslizes, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que escolhendo esse caminho terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias, né, que ele vai viver. Então, só os grandes acontecimentos que influem no destino que estão previstos, né? Então, quando a gente reencarna, tem situações ali que são determinadas. Alguma doença que vamos passar, situação econômica necessária, ou da riqueza ou da pobreza. Agora, outras situações vão se desenvolver de acordo com como conduzimos o nosso livre-arbítrio. Então, pode haver mudanças para melhor ou para pior. Se tomamos um caminho cheio de desvios, a gente sabe que deve ter mais precauções. A gente já conhece o caminho. Mas eu quero um caminho mais curto que eu não conheço.
eu posso ter algumas dificuldades nesse caminho, né? A gente pode cair, a gente pode correr um risco. E pode ser que não, se nós formos bastante prudentes. Então é isso que os espíritos nos alertam. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não pensa que estava escrito como vulgarmente se diz, né? Então tem coisas que nós, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos e acabamos sofrendo a consequência dessa escolha. Aí vem mais uma pergunta: como é que, como espírito, a gente pode querer nascer entre gente de má vida? Porque quando estamos na espiritualidade, sabemos que temos que passar pela prova para o aprendizado. Então, ele precisa ser enviado nesse meio para que ele possa sofrer a prova e ter o aprendizado. O semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do banditismo é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Então vamos supor que eu já errei muito nessa situação, né? E eu quero passar por um teste. Será que eu aprendi realmente a ser uma pessoa boa, não me envolver com a criminalidade? Então eu tenho que viver nesse ambiente para ser testado. É difícil? Será? Porque eu já trago predisposições. Mas para me vencer essa prova, eu tenho que estar no meio da dificuldade. Aí, se eu conseguir viver num ambiente desse, não me envolver, vai estar confirmado que realmente eu venci essa situação na minha caminhada evolutiva. Porque é fácil estar longe de tudo isso e dizer que, não tenho mais dificuldade, já consigo, não me envolver. Não, vamos ver lá, no meio, na situação. Será que eu vou vencer ou não? Pergunta 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade? Muita gente pensa nisso, tá? Então, para mim evoluir, eu vou ter que passar por todas as situações dolorosas. É assim que funciona para atingirmos a perfeição? Não, não é exatamente assim, né? Se desde o princípio eu vou escolhendo o caminho do bem, do acerto, muitas provas não vão ser necessárias que eu passe, né? Elas vão se afastar da minha evolução aqui, da minha caminhada evolutiva. Agora, aquele que se deixa levar pelo mau caminho, que corre todos os perigos, ele vai criando situações dolorosas para ter que resgatar no futuro. Por exemplo, né, o que os espíritos nos dão. Um espírito, ele pode pedir a riqueza, e esta lhe é dada. Então, segundo o seu caráter, ele poderá tornar-se um avarento ou um pródigo, como nos ensinou a parábola, né? Egoísta ou generoso. Ou ainda usar o dinheiro e entregar-se a todos os prazeres, a todos as vantagens, né? Que o dinheiro lhe propiciou e acabar se perdendo, se desequilibrando. Então, vai depender muito de como ele vai utilizar as ferramentas que Deus lhe deu. Por isso que é importante nós nos espiritualizarmos, buscarmos o Evangelho de Jesus, desenvolvermos a nossa fé, porque assim estaremos fazendo escolhas à luz do Evangelho, com equilíbrio, né, combatendo os sentimentos do orgulho, da avareza, do egoísmo, que vai desenvolver situações dolorosas no futuro. Então, se eu faço escolhas inteligentes, eu não vou ter
tantas situações dolorosas no futuro para passar. É assim que vamos construindo a nossa evolução, que a doutrina espírita deixa bem claro nesse sentido, né? Nós somos os construtores da nossa felicidade. E escolhendo o bem, fazendo o bem, interiorizando os ensinamentos, vamos ter menos situações dolorosas a resgatar no futuro. Então, o presente é muito importante para todos nós. A presente encarnação, porque você está consertando situações do passado que infelizmente você criou, você errou, você não tinha consciência. O presente, o hoje, agora, todos nós estamos tendo a oportunidade de estar estudando esse texto nesse momento. É um alerta, né? O que eu tenho feito da minha vida? Como é que estão as nossas escolhas? O que eu estou criando? O que eu estou desenvolvendo? Porque o futuro vai depender da minha escolha atual, das minhas atitudes atuais, né? O que eu tenho feito da minha vida. Isso vai ter consequência. Mesmo que ninguém me cobre aqui, que eu não tenha situações ruins pela escolha no presente, mas no futuro eu vou responder. Então não tem como fugir disso. É a lei de causa e efeito. Então eu que estou tendo essa oportunidade de estudar, eu estou sendo alertada e a minha responsabilidade vai ser maior, né? Porque eu sabia e continuei insistindo na escolha ruim. Deus, ele supre a nossa inexperiência. Então, quando a gente retorna para a espiritualidade, muitas vezes levamos muitas consequências, muitos erros, né? Eles nos ajudam, nos dando sugestões, traçando o caminho que devemos seguir, como um pai faz com uma criança desde o berço, né? Mas sempre respeita a liberdade dele escolher, à medida que seu livre-arbítrio vai se desenvolvendo, à medida que o espírito vai se espiritualizando, ele faz escolhas inteligentes, né? Mas é claro, se fôssemos fazer as escolhas sozinhos, a gente escolheria tudo muito fácil, né? Por isso esse retorno à espiritualidade, ficamos um tempo lá se recuperando, e aí quando estamos mais fortalecidos, nos dada aí a oportunidade de renascer para corrigirmos e evoluirmos. E é assim que a evolução acontece, não dá para ficar só no mundo espiritual. Seria maravilhoso se a gente ficasse lá, porque lá não tem tantos riscos da gente errar, né? Infelizmente, no estágio evolutivo que nós estamos, a gente tem que renascer num mundo como esse para ser testado. É assim que o aprendizado vai sendo construído. Não adianta eu falar que eu já sou uma pessoa boa, eu perdoo, tenho paciência, mas vamos ver na prática se realmente eu sou. E na prática, a grande maioria de nós percebe que ainda não aprendeu, né? Nós estamos adquirindo a paciência, a humildade, ainda não temos esse sentimento em nossos corações. O espírito faz a sua escolha imediatamente, logo que ele desencarna? Não, né? Ele tem um tempo, ele fica um tempo na espiritualidade. Muitas vezes ainda fica em sofrimento quando desencarna, até ser resgatado por uma colônia, por um hospital. Depois ele tem um período de recuperação, dependendo de como ele se apegou às questões materiais, ao corpo, a toda uma situação que deve ser avaliada. Então, não é imediatamente. E cada espírito tem o seu tempo, né? Vai depender de como ele conduziu a última encarnação e as consequências que geraram de tudo isso. E quando o espírito ele está se preparando para retornar, ele escolhe tudo que pode servir para ele
de aprendizado, de expiação, de acordo com a natureza das suas faltas, né? Para que aconteça tudo para adiantar a sua evolução mais rapidamente. Então, alguns podem pedir sim uma vida de misérias, de privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros podem pedir as tentações da fortuna, do poder, que são muito mais perigosas pelo abuso, pelo mau emprego que lhes pode dar, pelas más paixões que desenvolvem. Então, todos nós vamos ter a oportunidade, né? Vamos ter que passar tanto pela vida da privação quanto da fortuna. Será que se nós tivermos dinheiro, poder, a gente vai utilizar essas ferramentas para o bem ou vamos errar? É só no teste que a gente vai saber, né? Então, Deus dá oportunidade para todos. E é isso. Esses são os pontos principais desse capítulo. Não dá para a gente ler todas as respostas, né? Mas é muito importante saber isso, né? Que o presente é a construção do nosso futuro. Se vamos sofrer ou não depende do que eu estou fazendo hoje. Isso é a verdade, né? Então vamos confiar em Deus, agradecer por tudo que estamos passando, mesmo as situações mais dolorosas, não é por acaso, como foi dito aqui no início, nada acontece sem a permissão de Deus. Se estamos passando alguma situação, é porque pode ser uma causa de um passado, de erros que estamos resgatando, ou uma causa atual que infelizmente desenvolvemos com o nosso livre-arbítrio, realizando uma escolha infeliz. Mas tudo vem para o nosso aprendizado. É errando que se aprende, né? Pequena frase, mas que é a verdade. Então, pedir a Deus que nos dê sempre muita sabedoria, discernimento e o melhor roteiro, como sempre falamos, são os ensinamentos de Jesus, porque Ele nos convida o tempo todo a fazer as escolhas com humildade, a tirar as lições de tudo que nos acontece, não se revoltar, ter fé. E é isso que nós pedimos nesse instante, Senhor, muita sabedoria para que sigamos em frente confiantes de que tudo é para o nosso aprendizado e que possamos sair vitoriosos dessa presente encarnação, retornar à pátria espiritual com a consciência tranquila de que fizemos o esforço para nos melhorarmos pelo menos um pouquinho. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos que nos ouvem. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus, não se esqueçam da prece diária, do momento em que pedimos a força e a coragem para prosseguir, confiantes de que tudo tem uma razão de ser. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos pegar um texto aqui do Consolador, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que chama Experiência. São alguns dados bastante interessantes que o Emmanuel vai colocar para cada um de nós. Então vamos lá. Experiência. Como adquire experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias
na sua marcha para a perfeição. Então, ou seja, vamos ter momentos difíceis em nossas vidas, mas para as nossas experiências. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2.400 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta da sua educação e dos seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Ou seja, nós comandamos os nossos destinos. Havendo o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhes ser possível influenciar a nossa liberdade? Não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea, em se tratando do determinismo natural que prepondera sobre os destinos humanos. A subordinação da criatura em suas expressões do mundo físico é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias, mas no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escolha do seu próprio caminho. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha neste particular, ou seja, sempre nós escolhemos os nossos caminhos. Como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo da sua vida? A determinação divina, na sagrada lei universal, é sempre a do bem e da felicidade, para todas as criaturas. No lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo, com um largo programa de trabalhos pela ventura dos filhos? E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um símile da situação. O espírito, que de algum modo já armazenou certos valores educativos, é convocado para este ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provocação rude, ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina,
e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi diferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional dos seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo da responsabilidade, da consciência esclarecida. Neste trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto. Supondo-se, Senhor, arbitrário das situações, compelindo a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos, na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou no orgulho. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus, que o protege e ilumina na edificação da sua obra imortal. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei, ou seja, a lei do amor, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força das suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente o seu verdadeiro caminho para Deus. Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Os animais e os homens, quase selvagens, nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar, os irracionais e os irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? É sobre a independência própria
que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outro de modo leviano ou inconveniente, como a gente sempre faz, né? É sinal de que a vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa uma outra liberdade. E cada qual responderá por si um dia junto à verdade divina. Aqui ele está falando da maledicência. Em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros. Todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Nós não somos obrigados a errar. Em plano de provações e de experiências, como a Terra, o erro deve ser sempre levado em conta dessas mesmas experiências, tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem a repetição dos experimentos, em favor do seu próprio bem no curso infinito do tempo. Se na luta da vida terrestre existem circunstâncias por toda parte, qual será a melhor de todas dignas de ser seguida? Em todas as situações da existência, a mente do homem defronta circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser a do primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado, ou seja, o determinismo divino. Destacando-se essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado em seu íntimo a escolher o bem definitivo de todos e o contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz, ou agravando o seu próprio egoísmo. Aí vem uma outra pergunta. Os astros influenciam na vida do homem? As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos perturbadores, porque acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho. E o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece, né? Ou seja, aquilo que trazemos do passado, né? Então, nós temos que nascer com a personalidade que nos foi legada de outras vidas por nós mesmos. Há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço. Na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas. E, como o nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, ainda aqui temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que fez jus, competindo a cada coração renovar seus próprios valores, em marcha para realizações cada vez mais altas,
Eis que o determinismo de Deus é do bem, e todos os que se encontram realmente ao bem triunfarão de todos os óbices do mundo, né? Então, de novo, o nosso legado é o nosso passado, e é o que ele coloca aqui. As influências são próprias de cada um de nós. Poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo, quer dizer, ou seja, o número 7 influencia alguma coisa? Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da chamada numerologia, fugindo ao escopo das nossas cogitações espirituais. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em face dos nossos imperativos de educação, temos que convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagradas para nós, quando houvermos santificado o coração para Deus. Sendo justo neste particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém os homens não foram criados para os números. Deve acreditar-se na influência oculta de certos objetos, como joias e etc., que parecem acompanhados de uma atuação infeliz e fatal? Os objetos, normalmente os de uso pessoal, têm a sua história viva, ou seja, elas trazem a energia daquele que é dono daquele objeto. E, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, dos seus antigos possuidores no mundo, razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro. Os espíritos da nossa esfera não podem defaçar o futuro, ou seja, eles não podem conhecer o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Então, somente Deus pode saber qual é o futuro. Temos de considerar, todavia, que as experiências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir. E dentro deste roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios, quando convenham a demonstração de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Que dizermos da cartomancia em face do espiritismo? A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário da sua alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar o seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem quaisquer preocupações pelos acontecimentos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera dos que devassam o mundo oculto. Portanto, assim terminamos este apanhado de perguntas que Emmanuel respondeu. Espero que tenha sido interessante para vocês. Muito obrigado, uma boa noite.